Um mergulhador entrou sozinho em uma caverna submersa. Um explorador decidiu voltar para um lugar que já parecia perigoso. E um homem atravessou uma passagem tão estreita que mal conseguia respirar. Nenhum deles acreditava estar tomando uma decisão fatal. Na verdade, todos pareciam estar fazendo algo relativamente comum, mas existe um momento presente nas três histórias, um instante específico, o segundo exato em que cada um deles percebeu a mesma coisa, que alguma coisa estava errada e que talvez já fosse tarde demais. Hoje você vai conhecer os casos de Ben McDaniel, Kenny Veach e Neil Moss, três exploradores, três ambientes completamente diferentes e três pessoas que perceberam tarde demais que aquele seria o último erro de suas vidas. Em agosto de 2010, Ben McDaniel chegou ao Vortex Spring, na Flórida. Ele não era um turista, era mergulhador e estava fascinado por cavernas submersas. Existe uma diferença enorme entre mergulhar em águas abertas e entrar em uma caverna. No oceano, se algo dá errado, você sobe. Dentro de uma caverna, não. Você precisa encontrar o caminho de volta, exatamente pelo mesmo lugar. Ben sabia disso. E mesmo assim, naquele dia, decidiu entrar sozinho. As câmeras do local registraram sua chegada. Funcionários o viram preparando o equipamento. Nada parecia fora do normal. Era apenas mais um mergulho. Mas existia um detalhe. Para chegar às partes mais profundas daquela caverna, era necessário atravessar uma passagem extremamente apertada, um trecho que muitos mergulhadores evitavam. Ben passou por ela e continuou avançando. Depois disso, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Quando as horas começaram a passar, ninguém ficou preocupado imediatamente. Mergulhadores costumam passar longos períodos debaixo d'água, mas o tempo continuou passando e Ben não voltou. Foi então que começaram as buscas. Equipes especializadas entraram na caverna, percorreram os túneis, examinaram as passagens estreitas, procuraram qualquer sinal de equipamento, qualquer sinal de Ben. Nada, nenhum corpo, nenhum cilindro, nenhuma evidência clara do que aconteceu. E é justamente aí que a história fica desconfortável, porque ninguém sabe qual foi o momento exato em que tudo deu errado. Nenhuma câmera estava lá, nenhum outro mergulhador estava por perto, mas existe um momento que ninguém conseguiu reconstruir completamente. O instante em que Ben percebeu que precisava voltar, talvez por causa do ar, talvez por causa da visibilidade, ou talvez porque simplesmente percebeu que não sabia exatamente onde estava. Talvez porque simplesmente percebeu que tinha ido longe demais. E então precisou fazer o caminho inteiro de volta, no escuro, sozinho, dentro de uma passagem onde não era possível simplesmente subir para a superfície. Talvez naquele momento ele ainda acreditasse que conseguiria sair. Talvez ainda parecesse uma situação controlável. Afinal, ele já havia mergulhado antes, já conhecia o ambiente, sabia o que estava fazendo. Mas alguma coisa aconteceu depois disso. Alguma coisa que transformou um mergulho comum em um dos desaparecimentos mais conhecidos do mergulho em cavernas. Até hoje, o corpo de Ben McDaniel nunca foi encontrado. E talvez o último erro dele não tenha sido entrar naquela caverna. Talvez tenha sido acreditar que ainda podia avançar só um pouco mais. Aliás, se você gosta de histórias reais como essa, deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas interessadas nesses casos extremos, porque a próxima história consegue ser ainda mais estranha. Kenny Veach adorava explorar o deserto de Nevada. Diferente de Ben, ele registrava tudo: vídeos, caminhadas, montanhas, trilhas. Ele publicava suas aventuras na internet, e foi justamente um comentário que iniciou toda a história.
Kenny afirmou ter encontrado uma caverna diferente de qualquer outra, uma entrada em formato de M, a famosa M Cave. Segundo ele, ao se aproximar da entrada, sentiu algo estranho, um medo intenso, físico, instintivo, como se seu corpo estivesse dizendo para sair dali imediatamente. A maioria das pessoas ignoraria e provavelmente nunca voltaria. Kenny fez o contrário. Quanto mais pensava naquela caverna, mais precisava encontrá-la de novo. Ele decidiu voltar e dessa vez levar uma câmera. Nos vídeos publicados por ele, vemos longas caminhadas pelo deserto, montanhas, pedras, vales vazios. Mas existe um detalhe estranho nesses vídeos. A coisa que Kenny estava procurando nunca aparece. Ainda assim, ele continuava procurando, até que publicou uma mensagem dizendo que faria mais uma expedição, mais uma tentativa, mais uma busca, como se estivesse cada vez mais perto de encontrar alguma coisa. Depois disso, desapareceu. Seu carro foi encontrado, mas Kenny não. As buscas duraram dias, nenhum resultado. E aqui está o detalhe mais perturbador. Não existe um momento claro em que tudo deu errado, porque o erro pode ter acontecido muito antes. Talvez o último erro de Kenny tenha sido acreditar que precisava encontrar aquela caverna. Talvez tenha sido voltar sozinho, ou talvez tenha sido ignorar o desconforto que sentiu na primeira visita. O que torna essa história tão inquietante é justamente isso. Nós conseguimos assistir parte da jornada pelos próprios olhos dele. Sabemos o que ele viu, sabemos onde esteve, mas nunca descobrimos onde terminou. E falando em exploração, um dos itens mais úteis para qualquer aventura ou emergência é uma lanterna tática recarregável. Vou deixar uma opção da Amazon na descrição. Mesmo sem explorar cavernas ou desertos, é aquele tipo de equipamento que você só percebe o valor quando precisa. As duas primeiras histórias têm algo em comum. Elas deixam perguntas. A de Neil Moss, não, porque sabemos exatamente onde tudo aconteceu. E isso torna a situação muito pior. Em 1959, Neil participava de uma exploração subterrânea na Inglaterra. O objetivo era atravessar uma série de passagens extremamente estreitas. Em alguns pontos, era impossível avançar de joelhos. Os exploradores precisavam rastejar, centímetro por centímetro. Neil era experiente. Já havia feito aquilo antes, então decidiu seguir. Primeiro veio uma curva, depois outra, depois uma abertura menor. E então aconteceu algo estranho. Neil tentou voltar e não voltou. Tentou novamente. Nada. Ele ficou preso. No início, ninguém entrou em pânico. Parecia algo temporário. Bastava recuar. Mas ele não conseguia. Tentaram puxá-lo. Nada. Tentaram mudar seu posicionamento. Nada. Cada minuto tornava a situação pior. O espaço era tão apertado que os movimentos eram limitados. Equipes de resgate foram chamadas. Novos exploradores entraram. Equipamentos foram levados para dentro da caverna. Horas passaram. Depois, dias. No começo, todos acreditavam que era apenas uma questão de tempo. Depois, passaram a discutir outra possibilidade. E essa possibilidade era muito pior. E Neil continuava preso. E em algum momento ele também percebeu. As pessoas não estavam mais tentando tirá-lo dali rapidamente. Estavam tentando descobrir se ainda seria possível tirá-lo dali. Imagine perceber que dezenas de pessoas estão tentando ajudar. E mesmo assim você não sai. Imagine entender que o problema não é falta de esforço, é falta de espaço. A caverna simplesmente não permitiria sua passagem. Eventualmente, o resgate tornou-se impossível. Neil Moss morreu preso naquele local. E o mais assustador é que tudo começou com uma decisão aparentemente simples: avançar um pouco mais. Só isso. A mesma lógica que apareceu nos outros casos. Só que dessa vez não existia mistério, nem desaparecimento.
apenas a certeza brutal de que não havia mais saída. Agora eu quero saber, qual desses três casos mais te incomodou? Ben McDaniel, Kenny Veach ou Neil Moss? Comenta aqui embaixo porque eu leio todos. E se você achou essas histórias desconfortáveis, espera até conhecer os casos de pessoas que entraram em cavernas consideradas impossíveis de resgatar. O próximo vídeo está aparecendo na tela agora. Te vejo lá.